Então, pessoal, continuando nossa aula de Eletrônica 2, estamos falando sobre análise CA ainda, e vamos falar agora sobre um outro tipo de modelo utilizado na análise CA, que é o chamado de modelo híbrido. Tá? Então, nós estamos vendo lá o modelo RE, tá? Que é um modelo bem útil, que vai ser o que a gente vai usar na disciplina, mas existe esse outro modelo aqui que vocês também precisam ficar sabendo como ele funciona. A gente não vai dar tanta importância para ele, a gente vai mostrar como é que ele funciona, como é que é obtido, como é que a gente lê os parâmetros dos datasheets, né? Onde a gente vai pegar esses modelos que muitas vezes estão disponíveis nos datasheets. Vocês podem pegar os parâmetros lá e tem que saber como usar, né? Mas a gente não vai dar tanta importância porque é um modelo que está meio que caindo em desuso, não é tão utilizado, mas tem que saber, tá? Tem que saber que existe. Então, para fazer a análise A, né, a gente sempre faz da mesma maneira, né? A gente pega os capacitores, eles viram curtos-circuitos, né? E a fonte também é zerada com terra, né? E a gente precisa, então, de um modelo que represente o comportamento CA do transistor bipolar, né? Então, a gente considera o transistor bipolar como um dispositivo de 4 terminais, né? Então, ele tem um terminal aqui, ó, tá? E aqui é como se fosse 2 terminais nessa parte de baixo e esse terminal aqui. Então, ele tem uma entrada aqui, pessoal, e uma saída, né? Então, isso aqui, pessoal, um dispositivo de 4 terminais a gente chama de quadripolo, tá? Então, o quadripolo é um dispositivo de 4 terminais que tem parâmetros lineares ali dentro que são utilizados para fazer essa modelagem, tá? Quadripolo é uma técnica, pessoal, que é bastante usada em redes de transmissão, o pessoal da elétrica mesmo utiliza bastante quadripolos, tá? Então, o modelo quadripolo que a gente já viu até agora é o modelo RE, tá? Que também é um tipo de modelo de quadripolo, tá? Mas existem outros tipos de quadripolos, tá? Que o quadripolo em si é o mesmo, né? Ele continua tendo 4 terminais, 2 entradas e 2 saídas. O que muda é a parametrização, tá? O que é uma parametrização? É como os parâmetros são dispostos, né? Então, por exemplo, o quadripolo, pessoal, ele é sempre representado através de uma matriz. Tá? Então, aqui na esquerda nós temos a saída do quadripolo e aqui nós temos a entrada. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse parâmetro, nesse tipo de parametrização chamada de parâmetros de impedância, né, o parâmetro Z, né, Z da impedância, então nós entramos com, por exemplo, isso aqui, pessoal, é como se fosse uma função, tá? E a matriz é como se fosse uma função, ela tem uma entrada aqui e uma saída, tá? Claro que eu também posso pegar e inverter essa matriz e colocar essa aqui como entrada, aquela como saída, tanto faz. Mas nesse caso aqui, pessoal, do jeito que está, a entrada seria a corrente e a saída a tensão. Então, quando que é útil esse tipo de parametrização? Quando a minha entrada, por exemplo, é uma fonte de corrente. Tá? Então, eu tenho uma fonte de corrente aqui e lá na minha saída é fonte de corrente também. Então, ele vai me dar a saída da tensão aqui e a saída de tensão aqui. Tá? Então, eu modelo ele com impedâncias, tá? E fontes controladas de tensão. Tá? Esse é o chamado modelo com parâmetros de impedância, parâmetro Z. Outra maneira, pessoal, é se eu quero colocar tensão na entrada. Tá? Então, eu quero colocar tensão na entrada e tensão na saída. Tá? E daí é interessante que esses meus parâmetros fossem de admitância. Tá? Então, na verdade, ele é o mesmo parâmetro que o de cima. Tá? É a mesma coisa que o de cima, só que essa matriz aqui, o que é chamada de matriz de admitâncias, ela é o inverso daquela matriz lá. Porque a gente sabe, né, que o que é admitância, pessoal? A admitância ela é 1 sobre a impedância, tá? Ou seja, isso aqui é uma matriz agora, né? Nesse sistema aqui. Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que fazer z na menos 1, né? Então, essa matriz de admitância, ela é o inverso daquela matriz de cima, tá? Então, esse é um tipo são dois tipos padrões, assim, de parametrização, onde aqui a gente tem só corrente e só tensão, e aqui é o contrário, né? Só tensão e só corrente, tá? Então, esses dois parâmetros é ou uma ou outra. Só entra tensão ou só entra corrente, tá? Quando eu tenho um modelo que entra corrente e tensão, que nem esse aqui, ó, nesse lado aqui a gente está entrando com corrente saindo tensão e está saindo tensão e corrente, tá? Misturou tensão e corrente, misturou as duas, né? Então a gente chama de parâmetros híbridos, tá? Esse parâmetro, essa parametrização aqui é bastante utilizada para modelagem CA de transistores bipolares, tá? Por quê? Porque nessa entrada aqui, ó, pessoal, vai entrar corrente. Então, eu vou ter um parâmetro que vai ser uma resistência e uma fonte de tensão. E na saída, eu vou ter aqui ó, uma resistência também que fica 1 sobre um valor aqui. Ó, tá? Esse valor aqui, ó, pessoal,
ele é uma admitância, tá? Ele é uma admitância. E aqui tem uma fonte recorrente, ok? Então isso aqui, pessoal, essa fonte recorrente aqui, ó, ela é muito parecida com a fonte recorrente que tem lá na saída dos transistores bipolares, né? Então esse modelo aqui, ele é bastante útil. E o transistor bipolar, na verdade, a gente trabalha ele como sendo uma fonte de corrente, né? Controlada por corrente, mas na prática, pessoal, na verdade, uma fonte de corrente controlada por tensão, essa tensão aqui, ó, tá? Então, esse modelo aqui, ele é mais adequado, só que a forma como os parâmetros são apresentados nos datasheets lá que não é tão adequado assim, por isso que ele não é tão usado, tá? Mas, beleza, vamos ver como é que a gente vai trabalhar com eles. Essas figuras aqui do que são quadripolos, tá? Eu peguei da Wikipedia aqui, tá, pessoal? Tá? Sobre quadripolos. Então, querem se aprofundar um pouquinho mais, podem olhar lá, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com esse cara aqui. Como é que a gente chega lá? Então, equações do transistor bipolar. Então, isso aqui é um transistor bipolar, né? Está modelado como se fosse um quadripolo. Ó. Nós temos a entrada aqui, ó, e a saída aqui. Então, nós temos quais as variáveis que nós temos? Nós temos tensão de entrada, que seria o VBE, né? Isso aqui é modelagem só do transistor bipolar, tá, pessoal? Só do transistor bipolar, não é de todo todo o amplificador, tá? É só do transistor bipolar. Então, nós temos a tensão de entrada e a corrente de entrada, né, aqui, que é a corrente da base. E temos na saída a tensão coletor-emissor, né, e a corrente do coletor, tá? Então, essas são as 4 variáveis. Então, ele tem algumas equações que relacionam essas variáveis. Isso aqui, pessoal, seria as equações levando em conta as exponenciais lá e isso aqui tem lá no Nachelski também, até fala dessas equações aqui, tá? A obtenção dessas equações, pessoal, é bem complexa, não está no escopo nem dessa disciplina aqui e não tem por que a gente se aprofundar tanto nessas equações aqui. Mas ela vem lá do modelo Ebers-Molls, lá, que até é visto em eletrônica 1, não sei se vocês viram, estava na ementa. Mas o modelo Ebers-Molls ele relaciona essas equações aqui e do jeito que está apresentado aqui, pessoal, já tem várias simplificações aqui no meio, tá? Para ficar mais tranquilo, tá? Então a corrente da base, pessoal, que é a corrente que vai entrar aqui ó, nesse terminal, ela é o que? Ela é a tensão aplicada na base, tá? Dividido por um VT aqui. O que são essas variáveis? O que é esse VT? VT é a tensão térmica, tá? Chamada de tensão térmica, que ela é os 26 milivolts que aparece lá no modelo RE, tá? Então isso ali é 26 milivolts. Então é VBE dividido por 26 milivolts. E daí aqui nós temos um IS, né, que é a corrente de recuperação reversa, que eu já mostrei numa outra aula, dividido pelo beta, né? Porque isso aqui é como se fosse proporcional à corrente do coletor dividido por beta para dar da base. E a corrente do coletor, pessoal, ela é aquele termo que eu circulei ali em cima, só que ele também tem um outro termo, pessoal, que até agora eu acredito que vocês não tenham visto, que ele depende da tensão do coletor, tá? Depende da tensão do coletor, que é VCE, tensão do coletor emissor, dividido por uma tensão VA. Não sei se vocês já viram falar dessa tensão aqui, pessoal. Essa tensão é chamada tensão de Early, tá? Tensão de Early. O que é essa tensão de Early, pessoal? Vocês já viram essa figura aqui, ó. Ela relaciona tensão coletor-emissor com a corrente do coletor, tá? E essas curvas aqui são curvas para diferentes correntes de base. Então, se eu tiver, por exemplo, uma corrente de base maior, cada vez maior eu vou ter mais corrente do coletor, ok? Se eu tiver nessa região aqui, nós vamos estar na região de saturação. Se eu tiver nessa região aqui, ó, eu vou estar com zero de corrente no coletor, então eu estou no corte. E se eu estou aqui no meio, eu estou na região ativa, ok? Então, se esse transistor fosse ideal, essas curvas aqui, pessoal, elas seriam retas, tá? Curvas seriam retas, é boa. Essa curva teria uma inclinação zero, ela seria assim, tá? Ou seja, se variar a tensão do coletor, não ia variar a corrente do coletor. Então, ia variar a tensão no coletor, essa tensão aqui, e daí não ia variar a corrente do coletor. E se fosse ideal, essa curvinha aqui ia ser plana, tá? Só que ela, na verdade, ela tem uma inclinação, tá? E essa inclinação, se a gente traçar uma reta, pessoal, todas convergem para o mesmo ponto, tá? Uma tensão VA negativa aqui, ó, que essa tensão aí é chamada tensão de Early. Isso aqui, ó, pessoal, foi modelado lá pelos caras que inventaram o transistor lá, eles perceberam esse efeito e tem artigos publicados de quando esse efeito foi mostrado para a comunidade científica pela primeira vez, tá? Mas no geral, assim, a gente não precisa usar ele, a gente não precisa saber dele. Se vocês pegarem lá no
no LTSpice, pessoal, vocês abrirem o modelo lá, o ponto model, tá? De algum transtorno bipolar, vocês vão ver esse parâmetro lá, que é o VAF, que eles chamam. Vocês podem olhar lá para ver quanto que é o valor dos transtornos que vocês quiserem. Porque na maioria dos datasheets não tem esse valor, tá? Então, lá naquele modelo do transtorno bipolar do LTSpice, ele usa esse modelo, esse cara aqui, porque o LTSpice ele usa essas equações aqui, tá? Então, esses parâmetros estão lá no ponto model, tá? Não está escrito exponencial e tal coisa no ponto model, tá só os parâmetros, tá? E esse VA é um parâmetro, beta é um parâmetro, tá? Então, quanto maior o valor absoluto desse VA aqui, ó, melhor, porque daí esse vai ser menor a influência da tensão do coletor na corrente, tá? Porque a gente quer que isso aqui seja mais parecido com uma fonte recorrente, né? Então, a fonte recorrente, a corrente dele não varia quando a tensão nele varia, tá? Porque ele é uma fonte corrente independente da tensão, tá? Então, a gente vê que o transtorno bipolar ele não é uma fonte corrente perfeita, né? Ele tem essa tensãozinha aqui que faz com que aconteça uma variação na corrente do coletor com essa tensão. Tá? Isso aqui aparece lá naquele RO, tá? Lembra que eu comentei já o que é o RO? O RO é essa inclinação aqui, tá? Então, quanto maior essa inclinação, maior vai ser o meu... É como se fosse uma fuga de corrente, tá? Depois isso aqui vai aparecer de novo, tá? Então, pessoal, essas equações aqui a gente pode escrever assim, ó. A tensão da base, ela é uma função da corrente da base, tá? E da tensão do coletor. Como é que eu faço isso, pessoal? Então, essa tensão eu teria que isolar esse VBE aqui, ó, tá? Eu vou isolar esse VBE aqui, ou nessa equação aqui, melhor, né? E passar para o outro lado e trocar esse corrente do coletor por uma função da corrente da base, pelo beta e tal. E daí, essa tensão do VBE vai ser escrita em função da corrente da base e da tensão do coletor emissor, tá? E a corrente do coletor, ela é uma função da corrente da base, né? Vai ser um beta aqui no meio. E ela depende da tensão no coletor também, tá? Então ela vai influenciar esse cara aqui, porque ela não é uma fonte de corrente perfeita, tá? Então essa equação aqui de cima, ela pode ser escrita dessa forma aqui. De alguma maneira ela pode ser feita. Eu não vou mostrar porque não precisa agora. Eu só quero mostrar como é que foi obtido. Então, pessoal, as equações do transtorno bipolar, elas são dadas, são resumidas nessa forma aqui. Então, a tensão da base, a tensão base emissora, ela é uma função da corrente da base e da tensão coletor emissor. E a a corrente do coletor, ela é uma função da corrente da base e da tensão do coletor também, tá? Então, essas duas equações, pessoal, são equações não lineares que dependem de exponenciais, conforme foi mostrado anteriormente. Para trabalhar na modelagem que a gente fez até agora, nós precisamos de parâmetros lineares, tá? Então, como é que a gente faz para... o que são parâmetros lineares? Por exemplo, resistências, por exemplo, uma fonte controlada com um parâmetro constante, por exemplo, beta e B lá daquela fonte equivalente do transistor bipolar, aquilo é um parâmetro linear, tá? Então, nós temos que pegar aquelas equações que eu mostrei anteriormente e linearizar elas, tá? O que é linearizar uma equação, tá? O que é a linearização da equação? A linearização é feita através de uma derivada, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a linearização dessa equação de cima e essa aqui é a linearização dessa equação aqui, tá? Então, só para mostrar, eu vou mostrar uma equação genérica aqui, por exemplo, digamos que essa curva aqui, seja o VBE, tá? Então, ela está representando essa equação de cima, ok? Ela é uma função tanto do IB quanto do VCE, tá? Quando eu tenho um gráfico assim, isso aqui é uma função que ela é, na verdade, uma superfície. Ela não é um gráfico assim, tá? Isso aqui, porque nesse gráfico que eu coloquei aqui, tá VBE em função de IB, mas ele depende também do VCE. Isso é um gráfico de 3 dimensões, tá? Então, ele tem um eixo aqui, tá? Que seria o VCE, tá? Ok? Então, é um gráfico de 3 dimensões. Isso aqui, nós estamos vendo uma curva, é um corte no gráfico, tá? Uma fatia do gráfico, tá? Então, isso aqui ainda seria uma superfície, tá? Não sei, estaria diminuindo ou aumentando para cá, não sei. Mas o que importa para nós, eu vou representar apenas uma variável por vez aqui. Então, vou dizer que o VBE depende apenas... Na verdade, não depende, né? Mas só para mostrar que ele depende de B, tá? E aqui eu botei uma curva genérica. Então, eu quero pegar essa equação aqui e linearizar ela em relação ao IB, tá? Então, o que eu faço? O que é linearizar? Então, linearizar é a gente representar ela em um ponto, tá? E eu traçar uma reta em cima desse ponto e dizer que essa minha equação pode ser aproximada por essa reta ao redor da vizinhança desse ponto aqui, tá? Que eu escolhi para linearizar.
Então, como a gente está falando de um circuito que tem uma polarização lá, a gente geralmente vai linearizar em torno do ponto de polarização, tá? Que é o ponto quiescente. Por isso que eu botei aqui, ó, ponto Q. O que é o ponto Q? O ponto Q é um ponto onde eu tenho uma corrente de polarização, a tensão de polarização já definida. Tá? Isso aqui é calculado na etapa anterior, que é a etapa de polarização CC. Tá? Então, venho aqui e defino ao redor de qual valor no caso aqui, seria qual valor de corrente da base quiescente que eu ia fazer a linearização, qual valor de tensão da base de quiescente. Geralmente, a tensão da base vai ser em torno de 0,7, tá? Mas da corrente da base, não. A corrente da base vai depender do ponto de operação do circuito. Tá? Então, para fazer isso, a gente faz o seguinte, ó. O que é fazer uma derivada, pessoal? Então, a gente ia pegar essa equação VB aqui e ia derivar ela em relação ao IB, tá? Essa equação, pessoal, é uma equação de duas variáveis, IB e VCE, tá? Então, essa derivada aqui, pessoal, na verdade, teria que ser, a gente chama lá em cálculo 2, a gente chama de derivada parcial, tá? Porque ela está sendo feita em relação a apenas uma parte, apenas ao IB. Só que como vocês não viram a derivada parcial e não precisa ver também, então eu só mostrei aqui como sendo uma derivada, mas na verdade é uma derivada parcial, tá? Então eu derivo essa equação em relação ao IB e quando eu estou fazendo a derivada em relação ao IB, o meu VCE é uma constante. Então eu fixo o VCE no ponto de operação e calculo esse cara aqui. Isso aqui, pessoal, vai dar uma constante, tá? Que é o que? A inclinação dessa reta tangente a esse ponto aqui, ó. Tá? Isso é fazer uma derivada, né? Eu derivei a equação e substituir o ponto de operação, que nesse caso é o ponto Q, isso vai me dar uma inclinação, tá? E quando eu pego a inclinação da reta, tá? Então, se eu quero saber, por exemplo, qual que é o valor do ΔB longe desse ponto, digamos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tá? Ou não, acho que eu tenho aqui. Se eu quero saber mais ou menos por aqui, ó, tá? Eu posso fazer uma aproximação. Em vez de pegar esse ponto em cima do VBE, eu posso pegar em cima da reta, tá? Porque a reta é linear, tá? Então eu pego o quê? Eu pego a inclinação da reta, que é a derivada substituindo os valores quiescente, e multiplico pelo ΔB, que é o quão pro lado que eu quero saber a resposta no VBE. Se eu pegar em cima da curva, eu vou pegar o valor exato, só que daí ele é uma curva, né? Como o próprio nome diz, né? Só que se eu pegar o valor em cima dessa reta vermelha, é o que essa curva aqui, isso aqui me representa, tá? Isso aqui, ó, é uma reta que está sendo tangente ao ponto de operação, tá? Então, se eu usar os parâmetros da reta, ele passa a ser agora linear, tá? Não passa a ter mais aquela exponencial, tá? Claro que tem um problema nisso aí, né, pessoal? A gente não pode pegar um ponto que seja muito longe. Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, vai ser o erro cada vez maior. Mas aqui perto, pessoal, olha aqui, se eu pegar um ponto aqui, ó, tá? Pegar um ΔB pequeno, vai me dar um ΔB muito próximo do verdadeiro, tá? Então isso aqui você chama modelo de pequenos sinais, tá? Que é feito lá no modelo RE também. No modelo RE também tem esse problema. Todos os modelos linearizados têm esse problema, tá? Não tem o que fazer. Porque trabalhar com equação exponencial lá no meio é muito difícil de fazer. Então a gente tem que linearizar num ponto de operação, tá? Então, essa equação vai ser linear ao redor do ponto de operação. Ah, quantos por cento? Tá, talvez uns 5, 10% ao redor desse ponto de operação. Tá? Por isso que quanto maior o ganho de tensão, maior a excursão de tensão, de corrente, em cima do transistor, maior vai ser o erro. Então, o que eu faço? Então, é a derivada da variável, nesse caso aqui, a derivada de VBE em relação a IB. E daí eu multiplico por um ΔIB, que é o quanto eu quero saber, quão longe que eu quero saber esse cara ali. Ó. Só que esse VBE, pessoal, ele também depende do VCE, da tensão do coletor. Então, a gente pega a derivada do VBE em relação ao VCE vezes o ΔVCE. Tá? Então, essa parte aqui, ó, a primeira parte, modela a contribuição da corrente na tensão do VBE. Só que a tensão do VBE também é influenciada pela tensão no coletor. Isso aí a gente não tinha visto ainda. Tá? Então a tensão, ó, se eu pegar e aumentar essa tensão aqui, eu vou aumentar o VBE. Tá? Ele varia muito pouco ao redor do 0,7, mas varia. Tá? Isso aqui a gente assume como 0,7 para simplificar a vida, né, pessoal? Mas ele varia. Varia de 0,6 até um 0,8, mais ou menos, tá? Dependendo do ponto da operação. Tá? Então tem uma pequena parcela de variação de tensão aqui na base que depende da tensão lá de saída. Ok? E isso é modelado através desse cara aqui. Ó. Então essa derivada, pessoal,
a derivada e eu substituo o valor, porque assim, quando eu derivo a equação, isso aqui vai me dar outra equação, tá? Quando eu substituo o ponto de operação ali dentro, vai me dar uma constante. Então, essa derivada aqui, ó, vai me dar uma constante, tá? A derivada em si é uma variável, mas quando eu boto essa barra aqui e substituo o valor, isso aqui me dá uma constante, tá? Então, esses 4 valores aqui, ó, vão ser parâmetros, tá? Por isso que são chamados parâmetros H, tá? São parâmetros que relacionam essas 4 variáveis aqui no transistor, tá? Então, vai ser escrito assim agora, ó. Então, ó, delta VBE, ele é um parâmetro H aqui, ó, e esse H e E aqui, ó, pessoal, ele é esta derivada aqui, ó. O HRE é esta derivada aqui, ó, tá? O HOE é essa derivada aqui, ó, e o HFE é esta derivada aqui, tá? Então, esse modelo aqui embaixo é um modelo linearizado, tá? Ele só tem 4 parâmetrozinhos lá, que são os parâmetros H, tá? Então, assim, ó, quem se assustou com a derivada, não precisa se preocupar, não vai ter derivada mais. Tanto é que a gente lá no modelo RE, a gente só fez a derivada uma vez, só para chegar naquela equação do RE pequeno, lembram? E depois a gente não usou mais a derivada. Aqui também. Aqui a gente só vai usar esse circuito, essas equações linearizadas aqui embaixo, tá? Beleza? Então, esse aqui é o modelo com os parâmetros H, tá? E aí, pessoal? Aqui, pessoal, eu coloquei um delta, né? O que é o delta? O delta é uma variação em torno do ponto de operação, tá? Variação em torno do ponto de operação. Só que a gente não vai usar esse delta aqui, tá, pessoal? Porque não tem por que ficar carregando esse delta, sendo que vai ser representa uma tensão, uma corrente que a gente já vai usar num circuito. Não precisa usar o delta. Então eu vou trocar a notação aqui só para simplificar. Como o V maiúsculo, pessoal, ele representava toda a informação, tanto da parcela alternada quanto contínua, e esse delta, pessoal, ele é como se fosse uma derivada, a parte contínua caiu fora, tá? Então ficou, na verdade, somente o quê? A parcela alternada, tá? Então agora é isso aqui, ó, pessoal, esse modelo aqui, ó, ele representa apenas a parcela alternada, da mesma forma que tinha lá no modelo RE. O modelo RE tem uma parcela CC, que é calculada na análise CC, e uma parcela CA, que é calculada pela análise CA, usando o modelo RE do transistor. Então aqui nós vamos usar esse modelo aqui, modelo... Então, pessoal, só vamos dar um nome então para esses parâmetros aqui, tá? O que eles representam, tá? Então, esse HIE, pessoal, ele é a derivada do VBE pelo IB, substituído no ponto de operação. Isso aqui, pessoal, HIE, ele é uma impedância, tá? Ele é a impedância de entrada, ok? Por quê? Porque olha aqui, ó, isso aqui é a derivada, pessoal, vocês podem entender a derivada como sendo uma divisão, tá? Então, se a gente tirar esse D daqui, ó, ele é como se fosse a tensão da base dividido pela corrente da base. Então, isso aqui é uma impedância, uma resistência, tá? Por isso que é medido em ohms, tá? Então, o HIE é como se fosse a impedância de entrada. E ela é, no modelo por parâmetros H, ela é um valor fixo, tá? Então, a ordem de grandeza, ela é na ordem de 10 na 3. Então, ele vai ser tipo de 1K para cima, tá? Então, vai ser de 1K para cima. O ganho, o HRE, pessoal, que é essa tensão aqui, ó, ele é o ganho de tensão reverso, tá? Por quê? Porque ele está pegando tensão lá da saída e jogando para a entrada, por isso que é reverso, tá? Ele está pegando tensão no coletor e jogando para a base, tá? Por isso esse R aqui, o pessoal, é de reverso. Esse I aqui, o pessoal, é de input, tá? Por isso que é impedância de entrada, I de input. O R é de reverso, tá? E o E, pessoal, é porque é emissor comum. Depois eu vou explicar o porquê, tá? Esse ganho reverso, pessoal, é na ordem de 10 na menos 4, tá? É um valor bem pequenininho, então não vai influenciar muito a tensão de saída, não vai influenciar muito a tensão da base, tá? Vai ser só um pouquinho. Por isso que muitas vezes é desprezado. O HFE, pessoal, ele se a gente tirar o D daqui, ó, pessoal, ele é o IC pelo IB. Então, isso aqui é o beta. É como se fosse o beta para nós lá. Então, o beta é o ganho de corrente, tá? Ele não tem unidade porque é uma corrente dividida por outra corrente, tá? Então, esse aqui é o chamado de HFE. Daí ele varia, como a gente já viu lá. Geralmente é maior que 100, na maioria dos casos. Mas tem alguns com ganho menor do que 100 também, tá? E o HOE, pessoal, é a impedância de saída, tá? Na verdade, seria admitância de saída, porque ele é aqui, ó, o IC dividido por um VCE, tá? Então é ampere por volt. Então isso aqui é uma, depois eu troco ali, isso aqui seria uma admitância de saída, tá? E ela é medida em siemens, né? Porque é uma admitância.
na ordem de 10 a menos 4, tá? Então, é um valor o valor em Siemens é pequeno e a resistência vai dar bem grande, vai dar na ordem de K, ok? Então, esse modelo, pessoal, olha, aqui nós temos uma equação, mas para a gente trabalhar, fazer análise de circuitos, é interessante transformar essa equação aqui num circuito, tá? Como a gente fez lá no modelo RE também, tá? Então, como é que a gente transforma essas equações num circuito? Então, se a gente olhar isso aqui, ó, nós temos aqui, ó, uma tensão é igual a um parâmetro vezes uma corrente, tá? Então, qual que é a unidade desse cara aqui? É volt, né? Então, desse lado aqui, ó, a soma de dois parâmetros para dar volt, e esse produto tem que ser em volts também. Então, se aqui temos corrente, que é amperes, tá? Esse cara aqui tem que ser ohm, correto? Então, isso aqui é uma resistência, tá? É resistência vezes uma corrente. Aqui nós já temos volt, então esse HRE não pode ter unidade, como a gente já viu antes, tá? Então, resistência vezes corrente, isso aqui é um R vezes I, tá? E isso aqui, ó, uma constante vezes uma tensão, isso aqui é uma fonte de tensão controlada, tá? Então, o modelo híbrido, o circuito é como se fosse assim, ó, tá? O que é o VBE? Tensão base emissor, né? VBE tá aqui, ó. Então, ele é a tensão da base vezes um HIE, né, que é uma resistência, vai dar esse termo aqui, ó, que é esse termo aqui, ó. E aqui, ó, pessoal, é uma fonte de tensão controlada, né? Então, é um HRE vezes o VCE, ok? Então, transformamos uma equação num circuito. Como é que eu sei que isso? Ah, só fazer uma malha aqui dentro, ó, vai dar menos VBE mais HIE vezes IB mais HRE vezes VCE, né? Porque é uma fonte de tensão igual a zero. E daí, se VBE vai para o outro lado e dá aquela equação lá exatamente igual, tá? E temos a segunda parte da equação. A segunda parte da equação é isso aqui, ó. É uma corrente igual, então isso aqui é ampere. Então, tudo que está do lado direito também tem que ser em amperes, tá? Então, aqui nós temos um IB, que isso já é amperes. Então, esse cara aqui não pode ter unidade, tá? Como a gente já viu, é como se fosse o beta, né? Então, ele não tem unidade. E aqui nós temos um VCE, que é volt, né? Ele é volt, tem que passar para ampere. Então, essa unidade aqui tem que ser ampere por volt, né? Que isso aqui é a admitância, que é aquele que é o HOE, né? Então, isso aqui é tudo corrente, né? Então, se a gente pegar aqui o que é a corrente do coletor, ele vai ser a soma desse cara aqui, ó, tá? Que é HFE vezes IB, uma fonte de corrente controlada, né? E esse outro termo aqui, ó, se a gente, como isso aqui é uma admitância, é a mesma coisa que eu pegar e dividir por um R aqui, né? Que depois a gente vai ver que é o próprio RO, tá? Tensão sobre uma resistência vai dar essa parcelinha da corrente que vai descer aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o circuito que a gente vai usar para fazer a análise, tá? É o chamado circuito equivalente do modelo híbrido, tá? Ele é muito semelhante com aquele modelo RE, né? Lembra como é que é o modelo RE? O modelo RE é assim, ele tem também uma resistência de entrada, tá? Tem uma fonte de corrente, que nem tem esse aqui, e tem um RO lá, ó, tá? Qual a diferença entre os dois modelos? A única diferença é esse parâmetro aqui, ó, tá? Que é a tensão reversa, que nesse caso aqui não tem, tá? No resto ele é tudo igual, ok? Então a gente pode pegar e transitar de um modelo para o outro se a gente quiser, tá? Qual que é a relação? Então, e qual que é a equivalência entre os parâmetros RE e os parâmetros híbridos, tá? Primeiro, o modelo RE ele desconsidera o HRE. Então, se a gente olhar essa parcela aqui, se a gente zerar o HRE, que é uma constante, né? Se botar igual a zero, daí eu vou curto-circuitar isso aqui, né? Porque uma fonte de tensão com zero de tensão é um curto, tá? Então, se eu olhar isso aqui, ó, esse cara aqui, ó, tá na mesma posição que esse cara aqui, ó, tá? Só que esse aqui tá na horizontal, esse aqui tá na vertical, tá? Mas também tem corrente da base passando por essa resistência, tá? Então, ó, o HIE, pessoal, ele é o beta RE, tá? Só que daí aqui tem que fazer uma diferenciação, pessoal, que como a gente está fazendo o modelo CA, tá? Existem dois betas diferentes que vocês podem encontrar lá no datasheet. O primeiro deles é o chamado beta CA, tá? É o beta CA, ok? Então, se vocês olharem, na verdade, essa equação aqui, ó, essa fonte recorrente tem que ser igual a essa aqui, ó, tá? Então, é uma constante vezes B, constante vezes B. Então, esse beta, pessoal, é igual ao HFE, tá? Então, o beta é igual ao HFE. Só que como nós estamos fazendo um modelo alternado para modelo CA, esse beta aqui a gente chama de beta CA, tá? Então, aqui eu nunca coloquei no modelo RE, mas esse cara aqui é o beta CA, tá? Então, sempre que vocês quiserem pegar um beta no datasheet para fazer o modelo RE de vocês vão procurar lá, que eu vou mostrar daqui a pouco,
vocês vão procurar pelo HFE minúsculo, tá? HFE minúsculo. Se vocês querem fazer a polarização CC, vocês vão olhar lá no datasheet, vai ter um HFE maiúsculo, tá? Não confundir. O HFE maiúsculo é o ganho CC, tá? Também chamado de beta CC. Na prática, a gente pode considerar os dois como sendo iguais, tá? Mas, dependendo do transistor, pode ter uma diferencinha. Vai ter uma diferença de tipo 10% de um para outro, tá? Mas existe essa diferença. Então, HFE minúsculo é o beta CA usado no modelo CA, tá? Que é o modelo RE ou o modelo híbrido, tá? São equivalentes. E o beta CC, ele é um beta que é utilizado na polarização, tá? Então, o beta CC é usado na polarização, ok? Então, se a gente pegar o HFE, é o nosso beta, tá? Se a gente pegar essa resistência de saída, ó, 1 sobre HOE, ele é o nosso RO, que está aqui, ó. Então, RO é o 1 sobre HOE. Então, se eu quero procurar qual que é o valor da minha resistência de saída lá do transistor, então eu vou lá no datasheet e vou procurar lá qual que é o meu HOE, tá? Impedância de saída, beleza? Depois, então como eu falei, o HRE não tem equivalência entre os modelos, então no modelo RE é como se fosse zero, e o HIE, ele é o beta RE, tá? Então, ó, beta RE, no caso beta CA, é igual ao HIE, tá? Então, se esse beta CA, pessoal, aqui, ó, ele é o nosso HFE, então eu vou substituir esse cara ali, ó, tá? E vou passar dividindo. Então, o nosso RE, pessoal, lá do modelo RE, ele é o HIE dividido pelo HFE, tá? No resto, pessoal, não muda nada, tá? Não muda nada. Então, a gente não vai dar muita importância para ele, porque o modelo RE, apesar de não ter esse termo aqui, ó, tá? Apesar de não ter esse termo aqui, ele é mais fácil de trabalhar, tá? Mais fácil de trabalhar. Por quê? Porque eu já vou comentar daqui a pouco. Então aqui, pessoal, eu coloquei para vocês os parâmetros que eu peguei lá no datasheet do BC 546, tá? Que é um datasheet que é compartilhado pelo 546, 47, 48 e 49, tá? São todos transistores NPN, tá? Então lá no datasheet vocês vão entrar e vocês vão procurar aqui, ó, parâmetros H, tá? Então lá vai estar dado os parâmetros H, que também são chamados de ganhos de pequenos sinais, tá? Então ele está na ordem aqui, ó. O HFE, né, lembrando, ele é o ganho de corrente, né? Ganho de corrente CA, equivalente ao nosso beta CA. Então, esses 4 transistores aqui, eles são classificados em A, B e C, tá? Então são 3 classes com ganhos diferentes, tá? Então, por exemplo, o 540, e daí ele é o mesmo para todos, né? É o classe A dos 4, tá? Então, 546A tem esse ganho, 547A tem esse ganho, todos com A tem esse ganho, daí todos com o B tem esse ganho aqui, tá? Então, o ganho de corrente, tá? Que é o HFE minúsculo, aqui o ganho de corrente CA do modelo híbrido, e o ganho típico dele é em torno de 220 para o A até uns 600 para o C. Então, ele não diz valor máximo e nem mínimo, porque esse valor aqui é um valor típico, né? Ele pode variar, tá? Depois temos aqui a impedância de entrada, tá? Que é o HIE, né? Lembrando que o I é de input, né? E o E é de emissor comum. Então ele também tem uma faixa de valores aqui, ele vai de 1.6 até 4.5, tá? Quilo-ohms, tá? Porque é uma impedância de entrada que é equivalente ao beta RE no modelo RE. Só que esses parâmetros, pessoal, olha aqui, ó, eles são calculados para um ponto específico, tá? Então eles são calculados quando o VC é 5 volts e a corrente do coletor é de 2 mA trabalhando numa frequência de 1 kHz, né? Por isso que é ganho CA, tá? Então, se eu trabalhar numa corrente de 10 mili, por exemplo, não vai ser esse valor típico aqui. Ele vai estar ou para um lado ou para o outro. E aí, para que lado que ele vai? Tá? Então, se eu aumentar a corrente, vai diminuir a impedância ou vai aumentar a impedância? Isso aqui não está dito, né? Então, o cara tem que interpretar. Lembrando que o HIE, pessoal, é a mesma coisa que beta no modelo RE, né? Por isso que eu acho que o modelo RE é mais interessante, até porque ele tem mais uma noção física, né? Então, esse cara aqui é como se fosse o HIE. O RE, pessoal, tá? O RE, ele é 26 mili, né? Sobre a corrente, né? Então, se eu aumentar a corrente, vai diminuir o RE, que vai diminuir o beta RE. Então, se eu aumentar a corrente, vai diminuir o HIE. Então, se eu pegar uma corrente de 10 mili, vai estar mais para perto do 1.6.
mas o quanto eu não sei, tá? Então, e não sei se essa relação aqui é linear. Então, se eu dobrar a corrente, vai dobrar a minha impedância? Também não sei. Então, fica bem complicado de trabalhar com esse modelo aqui por causa dos parâmetros, tá? Porque os parâmetros são feitos para uma operação fixa, tá? De 2 mili, tá? 2 miliamperes. Então, é bem complicado de trabalhar por causa disso. Então, aqui impedância de entrada, impedância de saída, né? Que na verdade é a admitância de saída, né? Que é o HOE, tá? Então, no caso que eu coloquei num exemplo lá, era de 30 microsiemens, por exemplo. Então, 1 sobre HOE vai dar o nosso RO, né? Que é aquela resistência de saída do modelo RE. Então, 1 sobre 30 micro vai dar 33 kΩ de resistência, tá? E aqui, ó, o ganho de tensão reversa, tá? Que ele é a tensão de saída lá do VCE, que aparece vezes esse ganho aqui na tensão de entrada da base, tá? Então, vocês olham aqui que o valor é bem pequeno, tá, pessoal? Tá? Um valor de 10 a menos 4 é um valor bem pequeno, por isso que muitas vezes esse HRE aí, ele é desconsiderado, tá? Então, esses aqui, pessoal, são os parâmetros H, que vão aparecer lá no datasheet para vocês, quando vocês precisarem, tá? Então, esses são os parâmetros H. Depois tem os ganhos, os parâmetros CC, tá? Que esses parâmetros aqui, pessoal, pode ser usado na hora de fazer a polarização CC, tá? Então, o único parâmetro que é mostrado é o ganho de corrente, tá? Que seria o nosso beta, tá? O beta CC, ok? Que aqui é chamado de HFE maiúsculo, tá? Então, é um FE maiúsculo. Então, se vocês olharem, tem 3 condições diferentes, ó. Pelo menos aqui é melhor, né? Dos parâmetros H só tem para 2 mili. Aqui tem para 10 micro, então ele está quase desligando, 2 mili e 100 mili. Então, são 3 condições diferentes. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, o HFE maiúsculo, né, que é o beta CC, do classe A aqui, ó, para 10 micro ele é 90. Depois eu aumentei a corrente para 2 mili na corrente do coletor. Ele foi para 180. E depois eu fui para 100 mili, ele baixou para 120. Então, se a gente olhar num gráfico assim, ó, né? Aqui é a corrente e aqui é o beta, né? O beta CC. Então, ele sai de um valor mais baixo, depois ele aumenta, depois ele diminui de novo, tá? Então, ele vai ter um ganho máximo ali, mais ou menos em torno dos 2 mili. Então, se a gente comparar o HFE aqui, ó, tem que comparar o com 2 mili com esse aqui de 2 mili. Então, vamos pegar do classe A aqui, ó, que seria esse aqui, ó. Então, o ganho, o HFE minúsculo é 220 e o HFE maiúsculo é 180. Então, eles não são exatamente iguais, tem uma diferençazinha, tá? Que nem no segundo aqui, no classe B, ó, é 290 e o outro é 330, tá? Por que eu estou pegando esse, né? Porque aqui é 2 mili aqui e aqui é 2 mili também. Tem que comparar na mesma condição, tá? Então, existe uma diferencinha, tá? No caso, o beta CC aqui, ele é um pouco menor do que o beta CA, né? Então, que o HFE minúsculo é maior do que o HFE maiúsculo, tá? Então, essas informações estão aqui, ó, nesse datasheet do BC 546 aí que vocês podem dar uma olhada lá. Peguem, dê uma olhada, tem mais coisa lá que vocês podem ver. Tem alguns gráficos lá. Tem esse gráfico desse beta aqui variando, geralmente tem. A maioria dos datasheets aí tem esse. Bem interessante dar uma olhadinha. Tá? Aqui é o mesmo parâmetro para o BC548 que eu peguei de outro datasheet. Isso aqui é da Farshield. Tá? Então esse cara aqui vai dar valores diferentes ainda. Então varia de fabricante para fabricante. Então nesse fabricante aqui, o que é a Farshield, ó, ele não tem os parâmetros H completos. Tá? Só tem o HFE. Esse aí é o mínimo. Esse aí vai ter em todos. Tá? Então o ganho, o HFE maiúsculo, que é o ganho DC. Então se ficou na dúvida se o maiúsculo é o DC ou o AC, geralmente vai dizer, ó, ganho DC de corrente. Tá lá, ó, varia de 110 até 800, tá? Então vai depender do qual modelo que vocês estão trabalhando aí, tá? Então esse cara aqui é o ganho CC e aqui tá o Small Signal Characteristics, que são os ganhos, é o ganho CA, tá? Então o ganho CA também varia de 125 até 900, ok? E para uma tensão do coletor emissor de 5 e a corrente do coletor de 2 mili, que ninguém vai trabalhar com 2 mili. Então, aí que está o problema desse modelo, tá? Só para complementar, pessoal, então essas aqui são as equações, ó, e eu substituí aqui, ó, antes tinha um E aqui, né? HIE, HRE, substituí por um X, tá? Esse X, vocês podem pegar um datasheet lá que tenha outros parâmetros com 3 letras aqui no lugar desse X, tá? Vocês podem pegar um lá que seja um E,
Tá? Então seria, por exemplo, um HIE, HRE, HFE, HOE, como a gente acabou de ver. O que significa isso? É que essa configuração aqui, esses parâmetros são para o transistor operando em emissor comum. Tá? Então o emissor é comum a todo o circuito. Até pode ter um RE aqui, não tem problema, mas ele é emissor comum. Tá? Se ele for uma outra configuração que a gente não viu nenhuma, configuração com base comum, tá? Mas tem lá no Nachelski, no outro livro lá da Bíblia da Eletrônica também tem, mas a gente acabou não vendo, porque não há necessidade. Essa configuração aqui chamada de base comum, então ela vai ter outros parâmetros híbridos, né? Vai ter um HIB, HRB, HFB e HOB. Tá? Então seria a impedância de entrada de base comum, ganho de tensão reversa, base comum e assim por diante. O B de base comum. E existe também o parâmetro para a configuração coletor comum. Tá? Então aqui está coletor comum, não necessariamente ele vai estar ligado no GND aqui poderia ser VCC, por exemplo. Tá? Então nessa configuração aqui ele vai ter um parâmetro HIC, HRC, tá? C de coletor comum. Tá? Então ele vai ter parâmetros que dependem da configuração que o transistor vai ser utilizado, tá? Então, assim, ó, não é todos os datasheets, pessoal, que tem esses parâmetros. Mas, assim, ó, se tiver, com certeza vai ser esse aqui, tá? Porque a configuração mais usada é a emissor comum, por isso que a gente estudou mais ela. Então, as outras configurações é muito difícil vocês encontrar um datasheet que vai ter esses outros parâmetros aqui. Mas só para se um dia vocês verem, tá? Vocês sabem onde é que viu, tá? Não vai ser algo de outro mundo. Então, vamos fazer um exemplo, pessoal. Considera o transistor bipolar BC1548 abaixo e converta os parâmetros H em parâmetros RE, tá? Então, como é que a gente faz? A gente pega os dois modelos, o modelo com parâmetros híbridos, o circuito, né, com parâmetros híbridos, e o circuito com parâmetros H e compara os dois, tá? Então, aqui está o modelo híbrido e aqui está o modelo RE. Então, nós temos que olhar, ó, não tem equivalente, né, dessa fonte de tensão no modelo RE. Então, isso aqui a gente vai desconsiderar. Então, aqui sobrou quem? Essa resistência de entrada com essa resistência aqui, ó, tá? E essa fonte de tensão é igual àquela. Então, esse cara aqui ó, vai ser igual a esse cara aqui, ó, tá? Então, o beta, pessoal, é igual ao HFE, tá? Então, o nosso beta desse circuito aqui que nós estamos procurando, do modelo RE, ele é 330, tá? Depois, a parte da entrada, o HIE é igual a beta RE, tá? Então, ó, o que nós estamos procurando aqui nesse modelo? Nós estamos procurando o RE. Então, nós vamos pegar esse RE aqui, o pessoal, vai passar dividindo, né? E sendo que o beta é o HFE. Então, vai ficar HIE sobre HFE. Então, substituindo lá o 4,5K pelos 330, vai dar, então, um RE de 13,64 ohms. Tá? Então, esse aqui é o RE desse transistor, que foi feito na condição de operação lá que foi testado no datasheet. Depois, o HOE, pessoal, o HOE é em torno de o HOE de 30 micro, né? E olhando nesse circuito aqui, ó, RO é igual ao 1 sobre HOE, tá? Então, nós queremos o RO, que é o parâmetro lá do modelo RE. Então, vai ficar 1 sobre 30 micro, tá? Vai dar 33,33 kΩ, tá? Além disso, pessoal, o RE ele é calculado por 26 mV dividido pela corrente IE quiescente, tá? Então, a gente pode descobrir qual que é a corrente quiescente que esse cara aqui foi submetido ao teste. Então, deu uma corrente de 1,91 mili. Então, essa foi a corrente que a gente chegou a essa conclusão aqui. Se a gente olhar lá no datasheet, ele foi feito com 2 mili, tá? Então, 2 mili é a corrente que foi realizado o teste para encontrar esses parâmetros H aqui, tá? Então, está bem próximo da corrente que a gente chegou aqui. Essa corrente aqui, ó, ele pode ter feito numa temperatura diferente, tá? Então, tudo isso influencia. Mas então, qual que é a conclusão, pessoal? Tá, os parâmetros híbridos são interessantes, porém varia muito com o ponto de operação, por isso que ele não é tão utilizado. Tá? Vou fazer mais um exemplo para finalizar. Então, é aquele mesmo exemplo feito na aula sobre modelo RE, primeira aula do modelo RE. Então, aqui, ó, polarizar o circuito abaixo de acordo com os parâmetros dados e calcular as impedâncias de entrada, saída e ganho de tensão. Então, nós temos aqui ó, o HFE maiúsculo, que é o ganho de corrente CC, é 300, e o ganho de corrente CA também é 300. O HOE é 25 micro, o HI é 780 ohms, o HRE é 2 vezes 10 a menos 4, e polarizar com esses parâmetros aqui. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Temos que fazer análise CC da mesma forma,
Então eu já dei, pessoal, a corrente quiescente, né, que é 10 mili. Então aqui está descendo 10 mili no resistor, no resistor RC e no coletor, que é aqui, né? Então se aqui está passando 10 mili e eu quero polarizar ele com metade da alimentação, né? E a tensão VCC aqui é 15, então aqui tem 15 volts e aqui tem 7,5 volts. Então fica 15 menos 7,5, né? Que é isso aqui, vai dar os 7,5, que é isso aqui, né? Que é isso aqui também. Dividido pela corrente do coletor quiescente que está passando toda pelo resistor. Então isso aqui vai dar um resistor do coletor de 750 ohms. Tá? Tudo para quê? Para deixar aqui no meio com metade da alimentação. Depois, considerando na base, aqui vai ficar menos VCC, mais R1IB, mais VBE. Tá? Esse VBE tem que ser assumido como sendo constante, de 0,7, né? Porque aqui nós estamos fazendo análise CC, né? Então a gente isola o R1 aqui, e daí vai ficar VCC menos VBE dividido por IB, sendo que o IB, pessoal, ele é a relação entre a corrente do coletor e a corrente da base, que é dado pelo HFE maiúsculo, tá? Que é o equivalente ao nosso beta-CC, tá? Então, esse substituindo aqui, né, IC dividido por HFE, o HFE vai ir para cima, né? Então vai dar isso aqui, vai dar 429K, que é a resistência do R1, tá? Depois, indo para a análise AC, ou CA, né? Então, esse aqui é o nosso modelo, né? O modelo híbrido vai ficar assim, né? Então, vai ficar a fonte de corrente com HFE e B, a resistência que é 1 sobre HOE, a tensão reversa e o HIE, que é a impedância de entrada do transistor, ok? Então, o que a gente vai fazer? Para simplificar, e é o que sempre é feito aqui no modelo híbrido, é que esse HRE, pessoal, ele é muito pequeno, tá? Então ele vai causar, apesar de a tensão CA aqui vai ser de... na verdade, essa tensão aqui de saída, pessoal, ela vai oscilar em torno da metade da alimentação, né? Vai ser em torno de 7,5. Então esse 7,5 ele vai aparecer aqui, ó, tá? Uma parcela que varia em torno de 7,5 vezes o IE, tá? Então esse termo aqui vai ser muito pequeno, tá? Porque esse cara aqui é 10 a menos 4, tá? Então ele é desprezado. A gente despreza esses dois termos e aqui é como se virasse um curto-circuito, tá? Então a análise vai ficar totalmente igual, pessoal, a toda aquela análise, que a gente só vai fazer isso aqui. Eu não vou fazer para todos de novo, porque é só pegar o modelo RE e trocar pelos parâmetros H que vai dar na mesma coisa. Então a impedância de entrada, pessoal, ó, quando a gente curto-circuita esse cara aqui, ó, vai ficar o paralelo desse cara aqui com esse cara aqui, né? Então vai ficar o R1 em paralelo com o HIE, né? Então vai dar 778, que vocês podem voltar lá na aula de modelo RE que vai dar o mesmo valor, tá? 778,564 a impedância de entrada. Na impedância de saída, nós temos que zerar a tensão de entrada, né? Então vai zerar esse cara aqui, ó. Com isso vai zerar o IB, né? Então vai abrir circuito da entrada, vai ficar quem? Vai ficar o paralelo desses dois caras aqui, né? Vai ficar do RC com 1 sobre HOE. Isso aqui é exatamente assim lá no modelo RE, só que a gente dá o nome de RO, né? Então substituindo vai dar 736 ohms a impedância de saída, tá? E a impedância de, desculpa, o ganho de tensão. Então, o ganho de tensão, pessoal, o que é? A tensão de saída dividido pela tensão da entrada, né? Então, a tensão da entrada é essa tensão aqui, ó, né? Então, o RS não entra também nesse cálculo, tá? Então, a tensão de saída, ela é o quê? Negativo, né? Dessa fonte de corrente aqui, vezes o paralelo desses dois caras aqui, né? Porque essa corrente sobe aqui, ó, e vai produzir um mais embaixo, né? Só que a gente está medindo a tensão assim. Então, é HFE vezes IB, vezes o paralelo desses dois caras aqui, né? Que deu coincidência de ser a impedância de saída, nem sempre vai ser. E a tensão da entrada, pessoal, é a tensão em cima desse resistor aqui, ó, tá? Desse resistor aqui, né? Porque esse termo aqui está conectado no terra, tá? Então, se eu pegar IB vezes HIE, vai dar o VI, tá? Então, é só dividir uma pela outra, vai cortar os IBs e vai dar o nosso ganho de tensão, que é o HFE sobre o HIE vezes o paralelo dos dois. Substituindo os valores, vai dar um ganho, então, de menos 283, tá? É um ganho bem alto, porque ele não tem resistor de emissor, tá? Então vai dar um ganho alto e, na verdade, isso aqui, pessoal, é muito parecido com o que tinha lá no modelo RE. Como é que ficaria lá no modelo RE? A diferença é que lá ia estar aqui um RE embaixo, tá? Que é o quê? 1 sobre isso aqui, tá? Então inverte esse cara, vai aparecer aqui embaixo. Então o modelo é muito semelhante, tá, pessoal? Então é só para mostrar para vocês que existe, a gente não vai trabalhar muito com ele, tá? Porque não há necessidade, tá? Beleza.